Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. É possível encontrar influências das religiões afro-brasileiras na Igreja Universal do Reino de Deus? Quais seriam estas influências e como elas se dão? Eu recebo aqui na TV Horizonte o cientista da religião e professor da PUC Minas, Célio de Pádua Garcia. Seja bem-vindo, Frei Célio. Um prazer recebê-lo aqui para falar sobre a pesquisa do seu doutorado. Muito obrigado, Flávio. Frei Célio, essa sua pesquisa sobre o sincretismo afro-brasileiro na Igreja Universal do Reino de Deus dá muito o que falar, né? Vamos começar explicando para o telespectador do que nós estamos falando quando mencionamos a palavra, o termo sincretismo religioso. Flávio, a palavra sincretismo, ela tem uma origem profundamente diversa, né? Quando eu faço uma leitura do sincretismo, eu faço uma leitura do sincretismo a partir de uma visão positiva, que assim, todo e qualquer grupo e experiência religiosa, ele vive uma experiência sincrética, porque ele se apropria de outras experiências que são anteriores a ele, né, e vai dando um ressignificado. A palavra em si, ela tem uma origem que nós podemos até trabalhar sobre o hibridismo, mas assim, eu faço uma leitura do sincretismo como uma coisa que é inerente a toda e qualquer experiência religiosa, cultural, e até mesmo política também, que nós vamos, no decorrer do tempo, nós vamos vendo que a religião ela vai se apropriando mais dessa experiência, ou dessa palavra, ou das expressões do sincretismo, ou sincrético, e assim por diante. Agora, então, como que isso se manifesta especificamente na Igreja Universal do Reino de Deus, que foi o objeto da sua pesquisa? A Igreja Universal do Reino de Deus, ela vem a partir do movimento protestante, que nós vamos tendo outras vertentes, assim. Ela nasce a partir do movimento neopentecostal, né? Antes nós tínhamos o movimento neopentecostal e a Igreja Universal, ela parte... o Edir Macedo, que é o fundador da igreja, ele é pentecostal, primeiramente, depois ele faz parte desse novo grupo do movimento neopentecostal. E aí ele vai, é claro que ele também é o exemplo claro da experiência sincrética. Por quê? Porque ele era católico, posteriormente ele foi da Umbanda e depois ele entra no movimento neopentecostal e depois no movimento neopentecostal. Então ele é o retrato dessa experiência sincrética. Alguém que fez um caminho religioso passando por várias experiências religiosas distintas. Sim. E ele, quando o Edir Macedo, ele funda a Igreja Universal, que primeiramente não era universal, era uma igreja anterior que se pregava nas praças e tudo mais, que era uma prática do movimento pentecostal. Depois ele aluga um prédio, na verdade era uma funerária no Rio de Janeiro, desativado, e a partir daí ele funda esse novo grupo religioso, E o discurso dele é muito específico, é muito direcionado a uma parcela da população na cidade do Rio de Janeiro. E ele vai tendo uma acessão. Eu corro o risco de estar equivocado, mas assim, ele tem uma assessoria enorme para a organização e a estruturação da Igreja Universal do Reino de Deus. Esclarecendo algumas coisas, você distinguiu, né? Era pentecostal, depois neopentecostal. Qual que é o limite aí, né? Qual é a caracterização de pentecostal e neopentecostal? No primeiro momento, o movimento pentecostal, ele vem com algumas características, o dom de língua, o dom de cura, o se pregar livremente a partir, assim, você não tem uma preocupação teológica de fato, né? Você tem uma livre interpretação da palavra de Deus. E o movimento neopentecostal, ele tem isso também, mas o Edir Macedo ele vai agregando outras coisas e outros valores a ele também. Uma das coisas que é uma característica do movimento neopentecostal é a teologia da prosperidade, É o toma lá da cá, eu dou com uma mão, mas eu recebo com a outra também, E não é só isso a teologia da prosperidade, mas assim, em poucas palavras, nós poderíamos exemplificar dessa forma.
Sei. Ainda sobre a teologia da prosperidade, de que modo a Igreja Universal se apropriou desse discurso? Olha, a Igreja Universal ela vai se apropriando do discurso da teoria da prosperidade na medida em que ela também, aí isso nós vamos vendo que ela tem aí começa a aparecer a experiência sincrética dela. Eu dou, né, pago o meu dízimo, minhas ofertas, né, mas eu também quero algo em troca. Né? Eu faço um desafio com Deus assim, eu dou isso, mas eu quero isso em troca. Então, assim, eu dou R$100, R$200 e assim por diante, mas eu também quero algo muito maior. Né? Então, assim, me faço um desafio, né, para a minha fidelidade para com Deus. E o objetivo é algo como a salvação da alma ou objetivos menos abstratos? A salvação da alma, eu acho que é meio complicado a gente colocar isso no movimento neopentecostal, porque assim... É uma provocação, não é nenhuma pergunta. Né? Porque é justamente isso que eu quero trabalhar posteriormente em outros trabalhos, né? Porque eu vejo que, além de se apropriar, né, do imaginário religioso brasileiro ou das religiões de matrizes africanas, das experiências das experiências também da religiosidade popular, a Igreja Universal e o movimento neopentecostal, ele tem uma outra experiência de transcendência e de imanência. É isso que tem me incomodado como pesquisador durante os últimos tempos, né? Pós-defesa de doutorado. Sim. Então, você pesquisou sobre o sincretismo afro-brasileiro na Igreja Universal do Reino de Deus. Por que especificamente a Igreja Universal do Reino de Deus foi a sua escolha? Na minha dissertação de mestrado, eu trabalho sobre o sincretismo religioso entre a Igreja Católica e as religiões de matrizes africanas, ou o inverso também, né? E logo quando eu terminei, eu demorei muito tempo para ir para o doutorado, eu comecei a me indagar a partir de alguns programas televisivos da Igreja Universal, porque eu via muitas coisas que aconteciam nas religiões de matrizes africanas presentes dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, que nós chamamos de pontos de contato, né, entre o imaginário religioso popular brasileiro e a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, isso foi crescendo, né, nas minhas procuras, nas minhas indagações. Eu falei assim, não, eu acho que é por aí, né, que eu devo ir. E eu encontrei respostas, né, a partir das minhas pesquisas. E a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é uma experiência cada vez mais e que cresce não somente dentro dela, mas dentro do movimento neopentecostal. Hoje nós podemos ver alguns canais como o YouTube, se nós colocamos desinteressadamente para pesquisar, nós vamos ver que cada vez mais cresce dentro do movimento neopentecostal esse ponto de contato entre as religiões de matrizes africanas, entre a religiosidade popular brasileira e o movimento neopentecostal. Vamos deixar para aprofundar no segundo bloco, mas começando a falar sobre então esse assunto especificamente, né? Quais são esses pontos de contato? Como que eles aparecem? Olha, primeira coisa que nós podemos ver é o seguinte: dentro das religiões de matrizes africanas, nós vamos ter o descarrego, a arruda, o sal grosso, todos esses símbolos ou esses sacramentais, que nós podemos dizer assim, eles estão presentes também dentro dentro do movimento neopentecostal, mas de modo muito específico dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Na terça-feira à noite, na noite do descarrego, se nós formos num terreiro de Umbanda, numa sexta-feira, nós vamos ver que os filhos de santo ou das entidades, eles vão estar de branco, geralmente descalços, né? E isso nós podemos fazer esse ponto de contato dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Os pastores vão estar de branco também, os obreiros e as obreiras vão estar de branco, algumas vezes descalço também.
Mas não na sexta-feira, na terça-feira. Na terça-feira, né? Porque a Igreja Universal ela tem uma organização da semana, né, que segue um pouco a lógica que se tem dentro das religiões de matrizes africanas. Tal dia, dia de tal orixá, tal dia, dia de tal orixá, e assim por diante. Isso na religião de matriz africana, e eles vão fazendo a sua agenda. E eles vão fazendo a sua releitura dessa agenda, ou do calendário, né, das religiões de matrizes africanas. Eles vão transformando isso também na própria experiência deles no culto, né, das celebrações durante a semana. Excelente. Daqui a pouco, então, você explica mais para a gente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já falando sobre sincretismo afro-brasileiro e evangélico aqui no Religare Conhecimento e Religião. Até já.